Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre os 5 pilares de um vendedor, daquilo que o vendedor precisa ter para ser um vendedor de sucesso. Então, fica comigo nesse vídeo. Você que conhece alguém que é vendedor, líder, gestor, empresário, ou você conhece alguém que é bom em comunicação e precisa se aprofundar cada vez mais, mande esse vídeo, encaminha. Já me segue aqui no YouTube, me segue no Instagram, é @Bruno com 2 Os, Chaves com 2 Es. Você me encontra lá no Instagram, lá eu deixo novidades, coloco algumas informações importantes sobre o mundo de gestão comercial, de vendas e liderança e desenvolvimento de equipes e pessoas. Então, nesse primeiro treinamento, eu quero falar com vocês sobre os 5 pilares que um vendedor de sucesso precisa ter. Bom, então, quando nós vamos falar de vendas, gestão comercial, liderança, nós vamos entender que no mundo comercial, a venda ela não inicia quando o cliente entra na loja. Ué, mas como assim, Bruno? Como que a venda inicia antes do cliente entrar na loja? Muitas das vezes, quando nós vamos olhar, as pessoas vão achar que a venda ela inicia quando o marketing inicia o trabalho. Também não. A venda, de fato, ela começa no vendedor. Por que no vendedor? Porque se eu só tiver o lead, se eu só tiver a captação de lead, se eu não tiver um bom vendedor do outro lado, de nada adianta. Hoje eu conheço empresas, grandes empresas, boas empresas, que muitas das vezes perdem dinheiro, o dinheiro vai para o ralo, por quê? Porque tem uma boa equipe de marketing, onde trabalha, capta o lead, entende o perfil, a persona do seu negócio, e quando traz esse lead, um lead qualificado e quente, tem um péssimo vendedor, tem um péssimo atendimento. E aí, de nada vale. Inclusive, quando eu iniciei a parte de criar esse novo projeto, onde eu ia ministrar treinamentos, eu tive uma péssima experiência. Logo em Dia das Mães, eu fui comprar um presente para minha mãe, para minha sogra, e quando eu cheguei em não somente uma, mas em 2 ou 3 lojas de sapato, lojas do varejo, eu tive péssimos atendimentos de vendedores. Algo que no século XXI, onde uma das profissões que mais cresce, que são uma das profissões mais rentáveis hoje, isso não deveria estar acontecendo. Mas quando nós olhamos para a tecnologia adentrando hoje no mercado, a tecnologia expandindo, essa nova geração vindo, nós percebemos que temos vendedores que na verdade não são vendedores, são atendentes. E isso é um grande problema, uma preocupação para você, gestor e empresário. Você não pode ter uma pessoa na frente da sua loja, na frente do seu negócio, a cara do seu negócio, não sabendo vender, não sabendo abordar, sondar. Esse é um dos maiores problemas hoje. E aí imagina eu indo comprar um presente, eu que trabalho com vendas há mais de 16 anos, indo comprar um presente, conhecendo técnicas e chegando e tendo um péssimo atendimento. Quando eu cheguei em uma dessas lojas, eu cheguei muito claro e objetivo, falando o que eu precisava. O vendedor simplesmente falou que não tinha naquela cor, tinha em outra cor e que se eu precisasse eu poderia chamar. E ele saiu de perto de mim e foi para frente da loja. Quando você analisa esse contexto, você vai falar, Bruno, mas o vendedor ele precisa, principalmente no varejo, atender várias pessoas ao mesmo tempo. Sim, ele precisa ser um vendedor muito rápido, ágil, onde ele consegue atender 1, 2, 3, 4 clientes. Só que esse vendedor, na hora que ele parou de me atender, ele foi para frente da loja e não tinha ninguém na loja. Não tinha ninguém para ele abordar. E eu mostrei para ele que eu estava disposto a comprar. Então, um vendedor ele precisa estar muito atento. Então, nesses próximos treinamentos, nós vamos abordar sobre vários pilares. Mas nós vamos falar hoje sobre os 5 pilares que um bom vendedor precisa ter para ser um vendedor de sucesso. Então, o primeiro pilar que nós vamos adentrar hoje é o pilar da identidade. Um bom vendedor, ele precisa saber quem ele é. Primeiro, ele precisa saber se ele de fato é vendedor. Quando nós vamos olhar para esse cenário, muitas das vezes nós achamos, e eu sou contrário a muitas opiniões aí fora, que falam que com bom treinamento todo mundo pode ser vendedor. Eu discordo dessa afirmação. Eu acho que um bom vendedor, ele nasce. O vendedor, ele nasce, vender é talento, é dom. Porém, muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, muitas dessas pessoas
não sabiam que eram vendedoras. Pode ser destravado, pode ter o dom ali dentro e não saber. Então, um vendedor, ele nasce sendo vendedor. Porém, ao longo da sua caminhada, ele pode esconder esse dom e não saber que ele tem. Então, um bom líder, um bom gestor, ele precisa saber despertar isso num vendedor. Então, o primeiro pilar que nós vamos falar é identidade. Um vendedor precisa saber a sua identidade, ele precisa saber de fato que ele é um vendedor. E lá no meu Instagram eu deixei uma frase provocativa que eu já escutei muito tempo na minha carreira, que fala o seguinte: se nada der certo na sua vida, vire vendedor. Essa é uma das maiores mentiras que existe. Um bom vendedor, quando nós olhamos para o mundo de vendas e a gente analisar essa frase e falar, se nada der certo, você vira vendedor, nós vamos dizer que qualquer um pode virar vendedor. Quando na verdade não. Se você não tem dom e talento, você não pode ser vendedor. Mesmo com muito treino, mesmo com muita prática. Um bom vendedor, ele nasce. É claro que, como eu disse, há pessoas que não sabem que são vendedoras, podem ter o dom escondido, e isso pode ser desperto. Mas um bom vendedor, ele nasce. Então, um bom vendedor, o primeiro pilar da identidade, o vendedor ele precisa saber se ele de fato é vendedor. Ele precisa se identificar, ele precisa entender que ele é vendedor e perder esse medo de ser vendedor. O medo de falar com pessoas, o medo de se expor ao risco de abordar pessoas. Porque não é que porque você é vendedor que vai ser fácil de você iniciar uma abordagem. Eu conheço pessoas que muitas das vezes não conseguiam falar em público, mas são ótimos vendedores. Precisavam ser destravados. Agora, o pilar da identidade, o vendedor ele precisa saber quem ele é. Por quê? Porque quando nós vamos ver no mundo de vendas, gestão, nós temos várias personas no mundo de vendas. Personas essa que é o primeiro, closer, aquele vendedor que senta em mesas de negociação para bater o martelo. Sabe a hora de pressionar o cliente, inclusive para sair e assinar o contrato. Um exemplo, essa semana eu estava conversando sobre um caso de uma negociação de vendas, aonde o fornecedor estava colocando uma proposta na mesa e quem sabe fazer leitura corporal, o outro lado, o cliente, simplesmente empurrou e saiu da mesa, numa tentativa de dizer que não vou fechar porque o seu preço está caro. Se você não sabe leitura sobre pessoas, você precisa aprender. Porque isso é uma técnica inclusive antiga. Uma tática que se você não souber analisar, você não consegue, você acaba perdendo o seu valor. Então o closer, ele precisa estudar e se aprimorar, porque o closer, ele consegue identificar essa atitude e consegue chegar e pressionar o cliente. E falar, ó, vamos lá, o que você não entendeu da proposta que eu estou te apresentando? Porque às vezes, quando você está numa apresentação de negócio, onde você está chegando no valor final, quando você chega ali, você vai apresentar uma proposta de 5, 10, 15 mil reais, e o seu cliente fizer essa atitude de espaçar, sair da mesa no sentido de estar fora, você precisa entrar e entender com ele o porquê que ele não quer. Ah, eu vou oferecer uma promoção? Não, você não vai oferecer promoção. Por quê? Porque nós vamos, inclusive nesse treinamento que eu estou ministrando, você vai perceber a construção de valor que nós vamos fazer até o final. Então, nesse momento, o closer ele precisa ser cirúrgico, ele precisa ser técnico. E entender o porquê que o cliente está com dúvida, com medo de fechar aquele negócio. É por budget? O seu valor que você tem em caixa hoje para contratar não é possível? Ah, não, é porque eu achei caro. Essa objeção é ridícula. Eu achei caro. Peraí, é caro para o seu bolso ou é caro pelo meu produto? Porque se é caro pelo meu produto, eu não soube expressar o valor que o meu produto tem. Agora é budget? Então vamos lá. Quanto você tem de budget? Eu consigo olhar cirurgicamente para o meu produto, retirar algumas coisas para chegar no seu budget. Mas eu não consigo entregar o valor do meu produto num preço lá embaixo, porque aí eu estou desconstruindo tudo aquilo que eu construí. Então o closer, ele sabe fazer isso. O closer, ele é um vendedor técnico, é um vendedor que consegue aprimorar e ir mais profundo. A gente tem o farmer, que é aquele que sabe lidar um pouco mais com relacionamento.
Ele é aquele cara que gosta de puxar o cliente para si e consegue manter uma relação de mais tempo. Vai cultivar uma amizade, vai marcar churrasco, vai bater papo, vai mandar mensagem de bom dia, desejando ótimas vendas para o seu cliente. Esse é o farmer, é aquele que consegue ir com mais tempo, mais criterioso. Muitas das vezes o farmer você precisa pagar um pouco mais, porque ele vai fazer uma venda a longo prazo. E nós vamos ter o hunter. O hunter é aquele que é o vendedor externo. Mais comum como vendedor externo é aquele que vai caçar, é aquele que vai prospectar, é aquele que consegue tirar cliente quando ninguém mais tem. É quando você chega no final do mês, o seu time interno já não consegue mais render frutos, o seu hunter ainda está na rua prospectando e fazendo vendas, sendo efetivo. Então o pilar da identidade, ele vai mostrar para o vendedor não somente quem ele é, mas aonde ele deve aprimorar. Então, se eu sou um closer, eu preciso entender que eu preciso ser técnico, cirúrgico, eu preciso entender, aprender a leitura corporal, aprender quando o cliente está blefando. Porque, vamos ser bem sinceros, a arte de vender, porque é uma arte, a arte de vender nada mais é do que como um jogo de truco. Quando e eu vou entrar isso mais profundamente nos próximos vídeos sobre técnicas, quando você vai abordando e sondando o cliente, você vai adquirindo cartas para o jogo. E numa venda, você ter cartas é o truco. E muitas das vezes o cliente ele vai jogar uma carta alta e se você não tiver uma carta alta tão quanto a dele, você vai acabar perdendo. É quando o cliente chega para você com uma objeção que se você não fizer uma abordagem, uma sondagem muito boa, você acaba perdendo. Por exemplo, você está lá falando com o cliente, ele fala, mas eu preciso ir na concorrência. O porquê que ele precisa ir na concorrência? Se você não fizer as perguntas certas para ele, significa que você não estudou o seu cliente. Então, quando o seu cliente chega, você precisa saber abordar. O porquê que ele está no seu ambiente? O porquê que ele está precisando desse produto? Essas perguntas eu vou entrar em outro vídeo falando sobre abordagem, sondagem, a importância dela, para que de fato você tenha cartas para quebrar os argumentos com o seu cliente. Então, um bom vendedor, dos 5 pilares que nós estamos falando, que eu entrei somente na identidade por enquanto, um bom vendedor, ele conhece a sua identidade. E ele aprimora e precisa aprimorar cada vez mais a sua identidade. Então, um bom vendedor, ele sabe quem ele é e sabe aonde se aprimorar. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, esse treinamento não ficar muito extenso, porque é um treinamento de mais ou menos 1 hora a 2 horas, eu vou acabar repartindo ele. Então, o primeiro pilar que nós falamos hoje é a identidade. Você, como vendedor, precisa saber quem você é, saber o seu perfil, saber aonde você se encaixa para saber como trabalhar. Se você souber quem você é, saber qual o seu tipo de persona, fica mais fácil de você conseguir efetuar uma venda. E quando a gente chegar no final desse treinamento, você vai perceber a construção de valor que você está trazendo para o seu perfil de vendedor. Seja um vendedor ótimo, seja um vendedor de excelência, um vendedor excelente, tenha a sua identidade bem firmada. Então eu te convido para participar comigo desse treinamento. É um treinamento um pouco mais completo. Eu deixo algumas partes também no meu Instagram, então você que não me segue, me siga agora nas redes sociais, @Bruno Chaves, Bruno com 2 Os, Chaves com 2 Es. Você vai ver lá no meu Instagram, eu libero algumas atualizações diárias, onde eu falo um pouco sobre o mundo de vendas, gestão comercial, liderança e desenvolvimento de equipes e pessoas. Mas aqui no meu YouTube, no meu canal oficial, eu vou estar ministrando treinamentos. E você que tem uma empresa e gostaria de me contratar, entre em contato comigo via Instagram, pelo direct. Lá eu posso te responder, eu faço diagnóstico comercial sobre a sua empresa, vejo aonde está o problema do porquê você não está vendendo. Muitas das vezes não é o seu vendedor que está vendendo pouco. Muitas das vezes é o seu processo que está errado. Então entre em contato agora para um diagnóstico gratuito. Eu faço o diagnóstico da sua empresa, te mostro a solução, dou treinamentos comerciais, faço gestão, liderança e desenvolvimento de equipes e negócios. Tá bom? Pessoal, o primeiro pilar é a identidade. Segundo pilar, próxima aula, nós vamos falar sobre conhecimentos gerais, produtos e processos.
Um vendedor que se preza, um vendedor de sucesso, precisa saber desses 5 pilares de vendas. Espero você no próximo vídeo e até a próxima.